Olá, vizinhos seguidores dos X-Pirotadas, olha aqui eu mais uma vez, Jonatas Holanda. Estava eu aqui em casa, tranquilo, feito um esquilo, de boa na lagoa, bem de boinhas, quando eu tô dando uma olhada nos perfis e aí eu passo pelo perfil do meu amigo Pedro de Abreu, o perfil Chaves Fotos Raras, e aí eu vi que ele compartilhou um Reels muito interessante. O Pedro tem feito um trabalho com Reels muito bom, colocando só tirada maravilhosa, cenas inéditas, piadas inéditas assim no Brasil, né? Piadas muito boas. E aí eu me deparei com esse Reels que vocês vão ver a seguir. Ni se atreve a reclamar. Ora verá. No tengo tiempo de hablar con viejas chancludas. E apesar de já conhecer esse episódio, eu fiquei feliz dele ter colocado isso nos Reels, porque isso mataria a curiosidade de muita gente que tinha interesse de ver como é realmente a casa da Dona Clotilde por dentro. A gente sabe que tem aquele episódio da Casa da Bruxa, mas que no final das contas aquilo ali era só fantasia, fazia parte da imaginação das crianças. E aí eu pensei que esse Reels iria cair no gosto total dos seguidores do perfil, lá do Pedro de Abreu. Mas aí eu me deparo com uns comentários do tipo: esses são perto do final, aquela época triste de decadência da série. Já não havia mais Madruga, Kiko, etc. Essa fase da obra é muito decadente. A própria Casa da Bruxa deveria continuar um mistério para sempre. Então, o festival de burrice, o festival de ignorância desse povo que bosteja pelos dedos, me deixa assim de estômago embrulhado. Primeiro porque não conhece, fala dessa parte da obra decadente, está perto do final. Eles estão falando de um episódio de 83, 1983, e a gente sabe que Chaves foi até 1992 e o programa foi até 95, 12 anos depois desse episódio. Então não estava nem de longe, de perto, assim, perto do final. Basicamente estava na metade da vida do programa. Né? Levando em conta que Chaves surgiu, o programa independente apareceu em 73, estreou em 73, 10 anos depois, 73, esse episódio está mais perto do começo, que é 73, do que mais perto do fim, que é 95. Então, mostra um total desconhecimento, total falta de interesse em tentar conhecer um pouco mais sobre a obra. Fazem questão de mostrar essa sua opinião escrota. Eu já disse várias vezes que o fã brasileiro de Chaves, né, o público que acompanha Chaves aqui no Brasil, é o que mais faz esforço para gostar. Precisa fazer um esforço tremendo para gostar, porque só gosta se for aquilo que viu no SBT, só gosta se for com a voz do SBT, só gosta se tiver aqui com seu Madruga, se não tiver decadente, se não tiver fim de carreira, não devia ter gravado, o programa devia ter acabado. Então é o povo que mais se esforça, que precisa fazer mais força para gostar, e não tem zero vontade de conhecer. Então, para essas pessoas ignorantes, para essas pessoas que não sabem do que está falando, para essas pessoas que acham que 1983 é perto do final, de um final que só aconteceu 12 anos depois, eu tenho algumas informações para dar do que aconteceu com o Chespirito e seu elenco nesse mesmo ano, 1983. Acompanhe aí os próximos vídeos que a gente vai ver. Em 1983, Chespirito e seu elenco, que já não contava mais com o Kiko nem com o seu Madruga, se apresentava no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. Imagine aí a moral que eles estavam tendo para se apresentar ao público latino, talvez até os americanos também, né? De se apresentar lá nos Estados Unidos. E vocês podem ver que não tem seu Madruga ali nem Kiko. Eu tô vendo Jaiminho ali. Jaiminho, Dona Florinda, Professor, Chaves, Chiquinho, Kiko, Dona Clotilde. O elenco completo da época se apresentando nos Estados Unidos, em Nova York, com um estádio consideravelmente cheio, sem contar os outros países da América Latina, Colômbia, Chile, Venezuela, todos os outros países da América Latina, com exceção do Brasil. Chespirito e elenco teve a oportunidade de viajar com seus shows lotando estádios. Então essa daí é a fase decadente que vocês estão dizendo, ali a que não é decadente. Vocês conseguem entender o quanto isso é ridículo? Em 1983, Chespirito já estava emplacando o seu quarto filme no cinema. Don Ratón e Don Rateiro, esse que a gente está vendo o pôster
aqui atrás. Então, em 1983, o ano que esse pessoal aí que conhece muito bem a obra de Chespirito diz que é a época da decadência, Chespirito estava lotando os cinemas pela quarta vez com seu filme. O primeiro, em 79, El Chanfle, foi o único que teve o Ramon Valdez e o Carlos Villagrán. Foi o único que teve os atores que fazem Seu Madruga e Kiko. Depois disso, mais 3 filmes foram feitos. El Chanfle 2, o Charrito, que foi gravado em 80, mas só foi exibido em 84, e o Don Ratón e Don Ratero. Então, quer dizer que esses 3 filmes a mais, eles fizeram que a Televisa ficou com pena do Chespirito e deixou ele bichinho fazer por pena, né? Seguindo esse raciocínio aí da decadência, né? Foi por pura dó que a Televisa deixou fazer os filmes. Assim, então, amiguinho, você que é viúva do Kiko, viúva do Seu Madruga, você que não assiste Chaves, você não tem Kiko nem Seu Madruga, o programa durou 16 anos sem eles dois. 16 anos é muito. O programa só teve 7 temporadas com eles, 7. E durou 16 sem eles. Então, faça as contas aí, foi mais que o dobro. Então, quer dizer que a emissora, a Televisa, deixou eles fazerem o programa por 16 anos por pena. Não estava dando audiência, não dava lucro. Para os atores não dava lucro. Para a emissora não estava gerando dinheiro. 16 anos deixou gravar. E ele parou de gravar porque quis parar. Não foi porque foi despedido, demitido. Foi porque quis. Então, amiguinho, se você não gosta dessa fase do programa, porque não tem os seus comediantes favoritos, é um direito seu. Mas não fala o que não sabe. Não fala o que não sabe. Não tira do cu a sua fonte. É bem verdade que o quadro do Chaves perdeu muito com a saída do Kiko e do Seu Madruga. Muito também por culpa do Chespirito, porque não quis colocar novos vizinhos, né? Se ele tivesse colocado comediantes novos talentos na época com outros personagens fixos, como eu já falei em outro vídeo, por exemplo, se ele tivesse colocado um morador em cada casa do outro pátio, com um comediante novo que pudesse cair, fazer coisas que ele já não podia fazer por conta da idade, talvez a ausência do Kiko e do Seu Madruga fossem menos sentidas. Mas realmente é bem verdade que no quadro do Chaves, eles dois fazem falta. Mas o programa Chespirito não é só Chaves. Havia Chapolin, Chaveco, Chaparrão, Dr. Chapatin. Então, nesses quadros, os atores não fizeram tanta falta. Esses quadros conseguiram muito bem se sair muito bem sem eles dois. Então é uma injustiça tremenda de sua parte quando você abre a boca para falar uma besteira dessa, falar o que não sabe. Então, só para terminar, quando você vê assim um trecho de um episódio, um Reels, de um trecho de um episódio que você não conhece, que não faz parte da fase clássica dos anos 70, procura saber de que ano é, para não sair falando besteira, que nesses idiota. O programa Chaves foi até 92, o quadro, o programa Chespirito. E o programa Chespirito sem o Chaves foi até 95. Então dizer que um episódio de 83 é perto do fim é muito burrice, é muita burrice. A pessoa dessa é idiota, é burra. Então, pergunta o ano para eu saber, né, para poder falar alguma coisa. Porque, assim, isso só confirma o que eu já disse algumas vezes. Infelizmente, o Brasil não merece a obra de Chespirito. O Brasil não merece a obra de Chespirito. Ou o Chespirito que não merece o Brasil. É um baita comediante que aqui no nosso país ficou limitado apenas a uma fase do programa e somente a um personagem. Isso me deixa muito triste. Mas enfim, esse era o meu recado. Um abraço a todos.